O sol do Rio de Janeiro não pedia licença. Ele queimava o zinco dos telhados e derretia a esperança nos becos estreitos do Morro do Alemão. O ar era denso, um caldo grosso de cheiros. Fumaça de churrasquinho, o doce da manga madura e o amargo do esgoto a céu aberto. No céu, pipas coloridas dançavam uma batalha silenciosa, controladas por mãos invisíveis. No meio desse caos vibrante, um homem caminhava. Ele não pertencia àquele lugar. Usava roupas simples, uma camisa de algodão sem marca, um boné que escondia quase todo o seu rosto. Mas a postura era diferente. As costas retas, o passo calculado. A disciplina de uma vida inteira não podia ser escondida por um par de tênis gastos. Para todos, ele era apenas Rui, um benfeitor português quieto, um dos muitos gringos que subiam o morro com boas intenções. Presta atenção aqui, rapidinho. No meio dessa história tem uma virada de chave, um momento exato em que o caçador vira a caça. Eu duvido que você adivinhe qual é. Fica comigo até o final, porque a revelação vai te arrepiar. E quando acontecer, você vai entender por que essa história é tão poderosa. Não pisca, hein? Mas seus olhos não mentiam. Eram os olhos de Cristiano Ronaldo. Frios, analíticos, registrando cada detalhe. Ele não olhava para a pobreza, olhava para a vida, para a senhora que vendia sacolé na esquina, para as crianças que transformavam uma lata em bola de futebol. Ele entendia aquela fome, a fome de vencer. Seu destino era uma fortaleza de vidro e aço que brotava no coração da favela, um oásis improvável. O Instituto CR7 Futuro. Lá dentro, o barulho do morro morria. O ar era condicionado, o chão brilhava. Era seu projeto secreto, sua obsessão. Um laboratório de talentos. E no campo de grama sintética perfeita estava a joia da coroa. Léo, 16 anos. Magro, rápido, com a bola colada aos pés como se fosse uma parte do seu corpo. Cada drible era uma ofensa, cada chute, uma promessa. Ronaldo o observava da sala de vidro, anônimo. Via no garoto o reflexo de si mesmo, a mesma raiva contida, a mesma vontade de explodir para o mundo. Léo não era só um jogador, era a prova viva de que o talento floresce em qualquer lugar. A paz durou pouco. Um dos treinadores do instituto entrou na sala, o rosto pálido, a respiração cortada. Seu Rui. Levaram o Léo. O mundo pareceu parar. Ronaldo se virou, os olhos agora sem disfarce, frios como gelo. Quem levou? A polícia, o sargento Moraes, disseram que ele estava com drogas. É mentira, seu Rui. Armaram para ele. Ronaldo não demonstrou emoção. A raiva que sentiu era uma chama fria, interna. Ele conhecia aquele jogo. Não era sobre Léo. Era sobre o instituto, sobre o poder, sobre o controle. Alguém estava sendo desafiado pela sua presença ali. Ele apenas assentiu. Vamos até lá. A delegacia era o oposto do instituto. Paredes descascadas, o cheiro de café velho e desinfetante barato. Um ventilador de teto gemia, inútil contra o calor. Sargento Moraes estava atrás de um balcão de metal, a barriga estufada forçando os botões da farda. Ele sorria com desprezo, um sorriso que conhecia sua própria impunidade. Olha só, vieram defender o bandidinho, disse ele sem sequer olhar para cima. O gerente do instituto, um homem bom da comunidade, tentou argumentar. Sargento, houve um engano. O menino é um atleta. Ele... Moraes o cortou com um gesto. Seus olhos finalmente pousaram em Ronaldo. Ele o mediu de cima a baixo. Um gringo. Um alvo fácil. E você? É o que do moleque? O paizinho rico dele? Ronaldo permaneceu em silêncio. Seus olhos eram câmeras. Gravavam o nome no crachá do sargento. O desprezo na sua voz. A arrogância no seu sorriso. Ele não estava ali para discutir, estava ali para coletar dados, para entender as regras do inimigo antes de quebrar todas elas. Ele se aproximou do balcão. Sua calma era quase uma provocação. Falou com um português limpo, com o sotaque inconfundível de Portugal,
que soava ainda mais estrangeiro naquele ambiente. Nós gostaríamos de ver o garoto, é um direito dele. Moraes soltou uma gargalhada feia, que ecoou pela sala. Direito? Aqui no meu pedaço, o direito quem faz sou eu, gajo. Senta aí e espera. Ou talvez ele passe a noite aqui, para aprender a respeitar a autoridade. A ameaça pairava no ar, pesada e tóxica. Ronaldo não se sentou, permaneceu de pé, imóvel, um pilar de silêncio no meio do caos. Por enquanto, ele era apenas Rui, um observador. Mas a tempestade dentro dele estava se formando, e o mundo ainda não sabia o peso que a camisa 7 carregava, mesmo quando ela era invisível. A calma de Ronaldo era uma ofensa maior que qualquer grito. Para o sargento Moraes, um homem acostumado a quebrar a coragem dos outros com um olhar, aquele silêncio do gringo era um insulto. Era como um espelho. Refletia toda a sua insignificância. Ele precisava quebrar aquele espelho. A tensão na sala podia ser cortada com uma faca. O gerente do instituto suava frio, olhando de um para o outro, sentindo o ar pesado de violência. Ronaldo, por outro lado, parecia quase relaxado. Era a calma do predador que sabe que a presa já está na armadilha. Ele fez um sinal discreto com a cabeça para o gerente, um aviso silencioso para que ele se afastasse. Depois, com a voz baixa, quase um sussurro, ele falou para Moraes: "Eu entendo, o senhor tem o seu trabalho, mas o rapaz também tem os seus direitos. Nós só queremos que a lei seja cumprida." A palavra lei, dita por aquele estrangeiro com uma tranquilidade irritante, foi a faísca. Para Moraes, a lei era ele. Era a sua vontade, a sua força, o seu poder naquele pedaço de chão esquecido por Deus. Ele deu a volta no balcão de metal. Seus passos eram pesados, marcados. Ele parou a centímetros de Ronaldo. O cheiro de suor e raiva emanava dele. "Lei?" Ele rosnou, o rosto vermelho. "Você vem na minha casa falar de lei, seu gajo de merda?" Antes que qualquer um pudesse reagir, o braço de Moraes cortou o ar. A mão aberta, pesada, acertou o rosto de Ronaldo com um estalo seco. O som ecoou na delegacia abafada. O gerente deu um passo para trás horrorizado. Por um instante, o tempo congelou. O ventilador de teto parecia ter parado de gemer. O único som era o zumbido de uma mosca solitária. Mas Ronaldo não caiu. Ele nem mesmo cambaleou. Apenas virou o rosto lentamente de volta para Moraes. Um filete de sangue escorria do canto de sua boca. E então, ele fez o impensável. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, gelado, que não alcançou os olhos. Aquele sorriso desarmou Moraes mais do que qualquer soco faria. Havia nele uma promessa de ruína. "Sargento", disse Ronaldo, a voz ainda mais calma, provando o próprio sangue. "O senhor não faz ideia do erro que acabou de cometer." Ele tirou do bolso um celular que ninguém ali jamais tinha visto. Fino, preto, sem nenhuma marca. Parecia uma peça de tecnologia militar. Com um único toque, ele fez uma chamada. Não esperou que atendessem. Falou apenas 5 palavras, em um inglês cortante e preciso, que soou como uma sentença de morte naquela sala. "Activate Protocol 7, Rio de Janeiro. Now." Ele desligou e guardou o aparelho. Então, olhou para o relógio na parede e esperou. O silêncio que se seguiu foi o mais barulhento que aquela delegacia já conhecera. Moraes, pela primeira vez, sentiu uma pontada de incerteza, uma gota de suor frio escorrendo por sua nuca. Ele tinha batido no homem errado. Ele só não sabia o quão errado estava. Não demorou nem 10 minutos. O som que se ouviu do lado de fora não era de sirenes da polícia. Era o ronco suave de 3 sedãs pretos, sem identificação, que pararam em fila na frente da delegacia como panteras esperando para atacar. As portas se abriram em sincronia. De dentro, não saíram policiais fardados. Saíram 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres, vestidos com ternos caros, cortados sob medida. Seus rostos eram internacionais. Uma mulher de traços asiáticos, um homem negro com uma postura imponente, um loiro de olhos azuis que parecia ter saído de um filme de espião.
Eles se moviam com uma eficiência assustadora, ignorando os olhares curiosos dos poucos policiais que estavam ali. Entraram na delegacia como se fossem os donos do lugar. A líder do grupo, uma mulher brasileira de uns 40 anos, com o cabelo preso num coque severo e um olhar que poderia congelar o inferno, caminhou diretamente até Ronaldo. Ela o ignorou por um instante e seus olhos caíram sobre o corte em sua boca. Uma veia pulsou em sua testa. "Senhor Ronaldo", disse ela, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez o sargento Moraes dar um passo involuntário para trás. "O senhor está bem?" O nome Ronaldo pairou no ar. Não era um nome comum, e o senhor com que ela o tratou tinha um peso de ouro. Moraes sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele olhou para o rosto do gringo. O rosto que ele tinha acabado de agredir. E pela primeira vez, ele realmente o viu. A mandíbula cerrada, o nariz distinto, os olhos famosos. O mundo inteiro conhecia aquele rosto. Era o rosto de Cristiano Ronaldo. O sargento Moraes sentiu o ar faltar. Ele não tinha apenas agredido um estrangeiro, ele tinha agredido uma lenda. Uma força da natureza. A advogada que se apresentou como Helena, a chefe da equipe, não perdeu tempo. Ela abriu uma pasta fina e tirou de dentro um tablet. "Sargento Moraes", começou ela, a voz cortante como um bisturi. Às 15h47, o senhor deteve o menor Leonardo de Souza, sob a alegação de tráfico de entorpecentes. No entanto, ela virou o tablet para ele. Um mapa surgiu na tela, com um ponto piscando. O GPS do celular do garoto, monitorado pelo nosso instituto, mostra que no momento da sua suposta prisão em flagrante, ele estava a 3 quilômetros de distância, dentro da quadra do Instituto CR7 Futuro. Ela deslizou o dedo na tela. Temos também o áudio completo da sua interação com o senhor Ronaldo, captado por um microfone de lapela que ele usava. Cada palavra, cada ameaça. E claro, ela fez uma pausa dramática. O som da sua agressão. O rosto de Moraes perdeu toda a cor. Ele parecia uma estátua de cera derretendo. "Mas isso não é tudo", continuou Helena, impiedosa. "Enquanto o senhor se divertia aqui, nossa equipe financeira fez uma pequena varredura nas suas contas. Encontramos depósitos semanais, de baixo valor para não chamar atenção, feitos por uma empresa de fachada. Uma empresa que, curiosamente, tem como um dos sócios um sobrinho do vereador Bastos." O nome do vereador caiu como uma bomba na sala. Agora não era mais sobre um garoto inocente ou um tapa num famoso. Era sobre política, sobre poder. Sofia, a jovem advogada do instituto que havia chegado momentos antes da equipe de Ronaldo, arregalou os olhos. Ela entendia agora. A prisão de Léo não foi aleatória. Foi uma mensagem para o instituto, para Ronaldo. Uma mensagem enviada pelo verdadeiro dono do poder no morro. Helena guardou o tablet. Sua equipe já se movia com uma precisão cirúrgica. Um deles entregou um documento para Moraes. Era uma ordem judicial. Não de um tribunal brasileiro, mas uma notificação internacional, citando cláusulas de proteção a cidadãos estrangeiros e violações de direitos humanos. Era um cheque-mate. "O garoto será liberado agora", disse Helena. "E o senhor, sargento, está sendo formalmente afastado de suas funções, enquanto uma investigação interna e externa será aberta. Aconselho que contrate um bom advogado. O senhor vai precisar." Moraes não disse nada. Ele apenas olhou para Ronaldo, o homem que ele tinha subestimado de forma tão catastrófica. Nos olhos do jogador não havia triunfo, não havia raiva. Havia apenas o vazio frio de um trabalho bem executado. Léo foi trazido de um corredor escuro. Estava assustado, o rosto manchado de lágrimas secas. Mas quando viu Ronaldo, seus olhos se encheram de um alívio tão profundo que era quase doloroso de se ver. Ronaldo não disse uma palavra, apenas colocou a mão no ombro do garoto. Um gesto simples, mas que dizia tudo.
Estou aqui. Acabou. Eles saíram daquela delegacia escura e entraram na noite quente do Rio. O ar lá fora parecia mais limpo, mais leve. Sofia caminhava ao lado de Ronaldo, em silêncio, tentando processar tudo o que tinha visto. Aquele homem não era apenas um jogador de futebol rico financiando um projeto social. Ele era uma potência global, com um exército particular de especialistas à sua disposição. Ele não estava jogando futebol, estava jogando xadrez. E o tabuleiro era o mundo. Você sabia que isso ia acontecer? Perguntou ela, a voz baixa. Ronaldo olhou para o céu do rio, para as luzes do morro brilhando como estrelas caídas. Eu não sabia, respondeu ele, a voz grave. Mas eu estava preparado. Neste jogo, Sofia, não se pode entrar em campo sem um plano para o contra-ataque. A guerra havia apenas começado. E ele tinha acabado de marcar o primeiro gol. A notícia da humilhação do sargento Moraes se espalhou pelo morro mais rápido que fogo em capim seco. Mas a alegria durou pouco. O sistema, como uma hidra, quando perdia uma cabeça, fazia nascer outra, mais forte e mais venenosa. A cabeça, neste caso, era a do vereador Bastos. De seu gabinete luxuoso na Barra da Tijuca, com vista para o mar, Bastos assistia ao desenrolar dos fatos com uma fúria controlada. Ele não era um brutamontes como Moraes, era uma serpente, astuto, paciente e com um veneno letal. Ele não se importava com o sargento. Peões eram descartáveis. O que o preocupava era o rei do outro lado do tabuleiro. Um rei estrangeiro que ousara invadir seu território. Bastos convocou sua equipe de crise. Não eram capangas, eram jornalistas, marqueteiros, especialistas em guerra de informação. Não vamos atacá-lo de frente, disse Bastos, a voz suave e perigosa. Isso só o tornaria um mártir. Nós não vamos lutar contra o homem, vamos destruir o mito, vamos virar o povo contra ele. E a máquina de difamação começou a girar. Na manhã seguinte, os jornais populares, controlados por aliados de Bastos, estampavam manchetes venenosas. Bilionário português usa crianças carentes para lavar dinheiro no Rio. Um programa de TV sensacionalista dedicou 1 hora para investigar o Instituto CR7 Futuro, insinuando que era uma fachada para espionagem internacional. Nos grupos de WhatsApp da comunidade começaram a circular fake news. Áudios de mães preocupadas diziam que o instituto estava roubando os melhores talentos para vendê-los a clubes europeus por uma fortuna, sem dar nada em troca para as famílias. A narrativa era clara e cruel. Cristiano Ronaldo não era um salvador, era um explorador, um colonizador moderno com uma bola de futebol. O veneno começou a fazer efeito. A dúvida é uma semente fácil de plantar. Ronaldo sentiu a mudança no ar. Os sorrisos que antes o recebiam no morro agora eram substituídos por olhares desconfiados. Alguns pais, com medo, tiraram seus filhos do instituto. A pichação fora gringo apareceu no muro do complexo. Sofia estava desesperada. Temos que responder, Cristiano. Temos que convocar a imprensa, desmentir tudo isso, dizia ela, andando de um lado para o outro na sala de crise do instituto. Ronaldo, no entanto, estava calmo. Ele olhava para um mapa da comunidade na parede, marcando pontos com um alfinete. Não, Sofia, disse ele, sem se virar. Se respondermos, entramos no jogo deles. Eles controlam a mídia. Nós não. Eles falam com os jornais. Nós vamos falar com as pessoas. E foi o que ele fez. Nos dias seguintes, Ronaldo abandonou o conforto do seu exército de especialistas. Ele mergulhou no coração da favela, acompanhado apenas por Sofia e por Léo, que se tornara sua sombra e seu porta-voz. Ele começou a caminhar. Ele não fazia discursos. Ele ouvia. Entrou na casa de Dona Lourdes, uma senhora que havia perdido um filho para uma bala perdida da polícia, e tomou café com ela na sua cozinha apertada, ouvindo sua história por mais de 1 hora. Ele foi ao campinho de terra batida, onde os meninos que não tinham vaga no instituto jogavam bola.
E não apenas assistiu, ele entrou em campo. Tirou os tênis caros, arregaçou as calças e jogou descalço com eles, sujando-se de lama, rindo, competindo como se fosse a final da Champions League. Ele foi às reuniões da Associação de Moradores, não para falar, mas para sentar no fundo e ouvir suas queixas, suas necessidades, seus sonhos. Ele não estava fazendo campanha. Ele estava construindo pontes, tijolo por tijolo, coração por coração. Sofia observava tudo, fascinada. Ela percebeu a genialidade da estratégia dele. Bastos falava para as massas anônimas através de uma tela de TV. Cristiano falava com indivíduos, olhando nos olhos deles. Ele não estava destruindo o mito. Estava provando que o homem era real. Numa noite, enquanto caminhavam por um beco mal iluminado, um grupo de jovens, com rostos duros e olhares desconfiados, cercou-os. Eram os crias do morro, os que não se deixavam enganar por promessas. O líder deles, um rapaz chamado Rato, parou na frente de Ronaldo. "E aí, gringo?", disse ele, a voz arrastada. "A gente tá ouvindo um monte de papo, que tu tá aqui pra roubar a gente, que tu é igual aos outros." Ronaldo não recuou, olhou Rato nos olhos. "Eu não vim roubar nada", disse Cristiano. "Eu vim investir, não em prédios, em pessoas, em você." Ele apontou para o peito de Rato. "Eu olho para você e vejo o mesmo que eu era, um garoto com raiva do mundo querendo uma chance. O que você quer fazer da sua vida, Rato?" O rapaz foi pego de surpresa. Ninguém nunca lhe perguntara aquilo. Eu gosto de computador, de programar", gaguejou ele. Ronaldo sorriu. "Ótimo. A partir de amanhã, o Instituto terá um novo curso, Programação Avançada, e você será o primeiro aluno, de graça. A única coisa que peço em troca é que um dia você ensine a outros o que aprendeu." O silêncio caiu sobre o beco. Rato olhou para seus amigos, depois para Ronaldo. Ele viu algo nos olhos do jogador que não via nos olhos dos políticos. Ele viu respeito. Lentamente, ele estendeu a mão. "Fechado. Cristiano", disse ele, usando o nome verdadeiro pela primeira vez. Quando as mãos se tocaram, não foi apenas um aperto de mãos. Foi uma aliança. A maré estava começando a virar. O sistema tinha a mídia, mas Ronaldo estava conquistando as ruas. E a voz das ruas, quando decide gritar, faz um barulho que nenhum canal de televisão consegue abafar. A aliança com Rato e seu grupo foi a faísca que acendeu a pradaria. A favela, por tanto tempo silenciada, encontrou sua própria voz. E essa voz não falava português de Portugal nem o jargão jurídico de Sofia. Falava a língua do funk, do grafite, do celular. Rato e seus amigos, gênios da tecnologia nascidos no caos, transformaram o morro em um estúdio de mídia a céu aberto. Eles criaram o Favela News, um canal no Instagram que transmitia ao vivo o dia a dia da comunidade. Não mostravam a violência que a TV adorava. Mostravam o talento, o torneio de futebol no campinho, a roda de samba no bar do Zé, a oficina de grafite que coloria os muros cinzentos. E no meio de tudo estava Cristiano. Não como uma estrela, mas como parte da paisagem. Comendo feijoada, tentando sambar, ouvindo as histórias. A narrativa de Bastos começou a ruir. Como Ronaldo poderia ser um explorador se ele estava ali, com eles, todos os dias? A arte explodiu como forma de protesto. Um mural gigantesco apareceu da noite para o dia na parede de um prédio, visível de longe. Era o rosto de Ronaldo, não sorrindo com um troféu, mas com o olhar sério e o corte na boca do dia da agressão. Ao lado, o rosto de Léo, e embaixo, a frase: "A força de um é a luta de todos." A imagem viralizou. Artistas de todo o Brasil, como Anitta e Emicida, compartilharam o mural em suas redes. A luta do morro virou uma causa nacional. Enquanto a revolução cultural acontecia nas ruas, nos bastidores, a fortaleza digital de Ronaldo continuava sua guerra silenciosa. A equipe de Helena não estava procurando por crimes financeiros. Estava procurando por um fantasma. Um líder comunitário chamado Jorge, que se opusera publicamente a um projeto imobiliário de Bastos, havia desaparecido meses antes. A polícia arquivou o caso como desaparecimento comum. Mas Ronaldo não acreditava em coincidências.
Sua equipe mergulhou fundo. Eles hackearam servidores, cruzaram dados de torres de celular, analisaram horas de imagens de segurança de baixa qualidade. E então, Rato lhes deu a peça que faltava. Ele conhecia a rede de gatos de internet e TV a cabo do morro. Ele sabia quais câmeras não oficiais existiam. Ele os levou a uma câmera de segurança de uma padaria, apontada para um beco sem saída, que a polícia nunca soube que existia. E na gravação da noite em que Jorge sumiu, eles encontraram. A imagem era granulada, escura, mas inconfundível. O carro de Moraes parando. 2 homens arrastando um corpo inerte para dentro. E por um segundo, o rosto do passageiro no banco da frente, iluminado pela luz de um isqueiro. Era o vereador Bastos. Ele estava lá. Ele não apenas mandou, ele assistiu. Helena levou a gravação para Ronaldo. A prova era irrefutável. Era o fim de Bastos. Vamos levar isso para o Ministério Público Federal, para a mídia internacional. Vamos destruí-lo, disse Sofia, os olhos brilhando de fúria justiceira. Ronaldo assistiu ao vídeo 3 vezes, em silêncio. Seu rosto era uma máscara de pedra. Não, disse ele finalmente. Sua voz era baixa, mas final. O sistema não vai prender a si mesmo. Eles vão arrastar isso por anos. Apelações, recursos. Bastos tem amigos em todos os lugares. Ele pode até ser condenado, mas o dano já estará feito. E a comunidade pagará o preço da guerra. Então, o que fazemos? Perguntou Helena. Ronaldo olhou para o rosto de Bastos na tela. Uma cobra não se mata com um tiro de longe, disse ele. Você a encurrala. Você a olha nos olhos. E você a faz engolir o próprio veneno. Ele pegou seu telefone especial. Não ligou para Helena. Ligou para um número que Sofia não reconheceu. Preciso de uma sala, neutra, segura, e quero que você traga o vereador Bastos até mim, sozinho. O encontro foi marcado em uma suíte presidencial de um hotel de luxo em Copacabana, um território neutro. Quando Bastos entrou, ele exibia uma confiança arrogante. Provavelmente pensou que Ronaldo queria um acordo, uma trégua. Ele encontrou Cristiano sentado em uma poltrona, vestido com um terno escuro, a taça de água intocada ao seu lado. Não havia mais ninguém na sala. Ronaldo, que surpresa! A que devo a honra? Disse Bastos com um sorriso falso. Cristiano não respondeu. Apenas pegou um tablet da mesa e o colocou na frente do vereador. Ele apertou o play. O vídeo do beco escuro começou a rodar, em silêncio. A arrogância no rosto de Bastos se desfez como açúcar na água. Foi substituída por incredulidade, depois pânico e, finalmente, puro terror. Seus lábios tremiam. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Quando o vídeo terminou, Ronaldo o pausou na imagem congelada do rosto de Bastos. Eu poderia mandar isso para a polícia, disse Cristiano, a voz calma e mortal. Mas como eu disse, não confio no sistema. Eu poderia mandar para a CNN, para a BBC, para o The Guardian. Sua carreira, sua vida, acabaria em questão de horas. Você seria o monstro da favela para o resto do mundo. Ele se inclinou para a frente. Mas eu não quero isso. Seria muito barulhento. Eu quero algo mais simples, mais elegante. Ele olhou Bastos nos olhos. Amanhã, você vai convocar uma coletiva de imprensa. Vai anunciar sua aposentadoria imediata, por problemas de saúde. Vai dizer que precisa se dedicar à sua família. Vai desaparecer da vida pública, para sempre. Vai tirar suas mãos imundas da minha comunidade. Se eu ouvir seu nome de novo, se eu sentir sua sombra perto do meu povo, este vídeo não vai para a imprensa. Ele vai para a família de Jorge. E eles, vereador, não negociam. Bastos estava branco como um fantasma. Derrotado. Aniquilado. Ele não tinha saída. Ronaldo havia encurralado a serpente. Lentamente, com as mãos trêmulas, ele assentiu. Cristiano se levantou,
ajeitou o terno e caminhou em direção à porta. Foi um prazer fazer negócios com você, vereador, disse ele sem olhar para trás. Ele deixou Bastos sozinho na suíte luxuosa, que agora parecia um mausoléu. A guerra não terminou com um estrondo. Terminou com o silêncio esmagador de um homem quebrado. E com a vitória silenciosa, implacável e absoluta do gajo do morro. A renúncia do vereador Bastos por problemas de saúde caiu como um meteoro no cenário político do Rio de Janeiro. A imprensa especulava, os adversários comemoravam, mas no Morro do Alemão ninguém tinha dúvidas. Foi uma vitória, e a celebração foi um carnaval fora de época. O som do funk ecoava de todas as lajes, a cerveja corria solta nos bares e no meio da rua o povo dançava. Eles não tinham derrotado apenas um político. Tinham derrotado o medo. No meio da festa, Léo, o garoto que fora o estopim de tudo, recebeu a notícia que mudaria sua vida. Um olheiro de um grande clube europeu, o Manchester United, alertado pela rede de contatos de Ronaldo, queria contratá-lo. A favela explodiu em alegria. Era a consagração do sonho. Mas em uma conversa particular com Ronaldo, Léo tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Eu vou, mas não agora, disse o garoto, o olhar mais maduro. Quero ficar mais um ano, a ajudar o instituto, a ajudar a construir o que começamos. A minha hora vai chegar. Agora é a hora da comunidade. Ronaldo olhou para ele não como um mentor, mas como um igual. Ele viu a semente que plantara florescer. Não era mais sobre fugir, era sobre construir. Enquanto isso, Sofia, com a credibilidade fortalecida pela vitória, se tornou a nova face da liderança local. Ela não precisava mais do poder de Ronaldo para abrir portas. Sua própria voz agora tinha peso. Ela assumiu a direção do Instituto no Brasil, com planos ambiciosos de expansão. A queda de Bastos e Moraes deixou um vácuo de poder, e Sofia, com o apoio da comunidade, estava pronta para preenchê-lo com projetos de educação, saúde e cultura. O sistema corrupto fora ferido e, no seu lugar, algo novo e orgânico começava a crescer. Mas Cristiano sabia que a vitória final não era a queda de um homem, era a construção de um futuro. Ele convocou uma coletiva de imprensa, mas não em um hotel 5 estrelas. O palco foi montado no meio do campo de futebol do Instituto CR7 Futuro. A mídia do mundo inteiro estava lá, satélites apontados para o coração da favela. Ronaldo subiu ao palco. Ele não usava terno, usava a camisa do Instituto, suada, como se tivesse acabado de jogar. Ele olhou para a multidão, para as câmeras e para o povo do morro que o cercava. Eles disseram que eu vim aqui para explorar, para usar vocês, começou ele, a voz ressoando pelos alto-falantes. Eles estavam errados. Eu não vim aqui para tirar nada. Eu vim aqui porque eu vi em vocês o que eu vi em mim mesmo. Fome, talento e uma vontade de aço para vencer. Ele fez uma pausa. A queda de um homem corrupto não é a vitória. A contratação de um jovem talento não é a vitória. São apenas passos. A verdadeira vitória é garantir que nenhum outro Léo precise de um Cristiano Ronaldo para ter uma chance. A vitória é construir um sistema onde a oportunidade não seja um privilégio, seja um direito. E então ele fez o grande anúncio. Hoje, eu anuncio a criação do Fundo Futuro Global, um investimento de 100 milhões de euros do meu próprio patrimônio. O Instituto CR7 Futuro no Rio de Janeiro é apenas o primeiro. Vamos construir centros de excelência como este em cada continente. Em favelas, em bairros pobres, em campos de refugiados. Vamos encontrar os talentos onde quer que eles estejam e vamos dar a eles as ferramentas para que eles mesmos possam mudar suas realidades. Ele abriu os braços como se quisesse abraçar o mundo. O talento está em toda parte, a oportunidade não. Nós estamos aqui para mudar isso, para sempre. A coletiva terminou. A imprensa foi embora, a poeira assentou, e no campo, sob o sol forte do rio, a vida continuou. A cena final não é de poder nem de glória, é simples.
Cristiano Ronaldo, sem câmeras, sem assessores, joga uma partida de futebol com Léo e as outras crianças do instituto. Ele não é mais o bilionário, o estrategista, o vingador. Ele é apenas Cristiano. Ele corre, ele dribla, ele ri. Ele leva um drible de uma menina de 10 anos e cai na gargalhada, aplaudindo-a. Ele não é mais um estrangeiro, um salvador distante. Ele se tornou parte daquele lugar. Ele encontrou ali algo que o dinheiro não comprava e que os troféus não davam. Um propósito. Ele era o gajo do morro. O cara que veio de fora, lutou com eles e, no fim, se tornou um deles. E o seu verdadeiro legado não estava nos milhões que investiu ou nos inimigos que derrubou. Estava no som da risada daquelas crianças, correndo livres em um campo onde antes só havia medo. E aquele som, sim, era o som da vitória. Uma vitória eterna. E aí, pessoal, que jornada, hein? Depois de ouvir uma história como essa, a gente não sai do mesmo jeito que entrou. Fica um nó na garganta, um fogo no coração. A gente sente a raiva da injustiça, a tensão do confronto, mas no final, o que fica é uma esperança teimosa. Uma esperança que nasce não do poder de um bilionário, mas da coragem de um ser humano que decidiu não ficar quieto. E é aqui que estão as lições para a nossa vida. A primeira, e talvez a mais óbvia, é que o verdadeiro poder não está no dinheiro ou na fama. O poder real está na ação estratégica, na coragem de bater de frente com o sistema, mesmo quando você é o único em pé. Cristiano não venceu porque era o CR7. Ele venceu porque se preparou, porque foi inteligente, porque respeitou o inimigo e, acima de tudo, porque lutou por uma causa maior que ele mesmo. A segunda grande lição é a força da comunidade. Sozinho, Cristiano era um alvo. Com Sofia, Léo, Rato e toda a favela ao seu lado, ele se tornou um movimento. O sistema treme quando a gente se une. A voz das ruas, quando grita em uníssono, é mais poderosa que qualquer manchete de jornal ou qualquer político corrupto. A arte, a música, a tecnologia, tudo vira arma na mão do povo organizado. Mas aí você pode pensar, legal, mas eu não sou o Cristiano Ronaldo. Eu não tenho milhões na conta, nenhum exército de advogados. E essa é a lição mais importante de todas. Você não precisa ser. A história nos mostra que cada um de nós tem um superpoder. O poder de Cristiano era sua influência e seus recursos. O poder de Sofia era sua inteligência e sua caneta. O poder de Léo era seu talento com a bola. O poder de Rato era seu domínio da tecnologia. O poder de Dona Lourdes era a sua história, a sua memória, a sua dor transformada em resistência. E você? Qual é o seu poder? É a sua voz para denunciar uma pequena injustiça no seu trabalho ou no seu bairro? É a sua habilidade para ensinar algo a alguém que precisa, como Cristiano fez com Rato? É o seu tempo para ouvir um vizinho que está sofrendo, como ele ouviu Dona Lourdes? É o seu voto para tirar do poder os vereadores bastos da sua cidade? Não precisamos esperar por um salvador estrangeiro para mudar a nossa realidade. A lição final desta saga é que o herói está dentro de nós. A mudança não começa com um grande ato heróico, mas com a pequena decisão diária de não aceitar o inaceitável. É olhar para o nosso próprio morro, para a nossa comunidade e perguntar: o que eu posso fazer, hoje, para tornar este lugar um pouco mais justo? Justiça não é algo que a gente espera. Justiça é algo que a gente constrói. Tijolo por tijolo, mão na mão, todos os dias. E se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, então faça parte da nossa comunidade. A sua participação é a sua voz. Curta este vídeo para mostrar que você acredita no poder da mudança. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem de esperança e luta. Se inscreva no canal para não perder nossas próximas jornadas. E o mais importante, comente aqui embaixo. Qual foi a lição mais forte para você? Qual é o seu superpoder na luta do dia a dia? Quero muito ler e aprender com cada um de vocês. Juntos, a gente faz barulho. Um forte abraço e até a próxima.